Muito bem, a gente vai então agora dar uma olhada na documentação do projeto, tá ok? Se você quiser mais informações sobre o uso de web services, especialmente da tecnologia WCF com o C#, você pode dar uma olhada no nosso site, que você vai encontrar um curso sobre web services com C#, que é esse material aqui, tá ok? Web services com C#. Nesse material você vai ter mais orientações, mais informações sobre o uso do WCF como ferramenta de apoio então, ao desenvolvimento de web services. Tá? Muito bem. Retornando, então, a gente vai dar uma olhada na documentação do projeto. Lembrando, então, que isso aqui é um projeto do módulo, né? Na verdade, na documentação do módulo. Lembrando que isso aqui é um módulo do projeto ERP. E nós, então, vamos aqui acessar o ambiente de EAD, provimento de conteúdo. E no provimento de conteúdo, nós vamos procurar o bloco estoque, tá ok? Então, a gente tem aqui o bloco estoque, que é o tópico número 6 do provimento de conteúdo. E aqui nós temos, então, os diversos fóruns onde foram discutidos os assuntos e essas discussões que resultaram no diagrama de entidade e relacionamento, tá ok? Aqui estão os fóruns. Além disso, a gente tem uma documentação referente ao controle de estoque. Também é interessante você dar uma lida, né? E por fim, então, nós temos aqui os documentos da T2TI que deram subsídios, que formaram subsídios para o desenvolvimento deste módulo. Tá ok? A gente vai começar então dando uma olhada no artigo. Nesse artigo, então, na verdade, a gente tem uma síntese da explicação de um módulo de controle de estoque, tá ok? Módulo controle de estoque que compõe o módulo suprimentos ou bloco suprimentos, tá ok? Se a gente observar então aqui o bloco suprimentos, nós vamos ver que o módulo controle de estoque compõe esse bloco suprimentos junto com gestão de compras e contratos, tá ok? Módulo controle de estoque, que é o segundo módulo que a gente faz da parte de suprimentos. Nós já temos o compras, agora a gente parte para o controle de estoque. O objetivo desse artigo, então, é dar uma visão geral sobre o controle de estoque, né, dentro do módulo de suprimentos. E aí, então, a gente tem uma breve introdução, né? Concorrência, então, apresenta-se cada vez mais acirrada e pequenos ganhos representam grandes diferenças para a sobrevivência das empresas no atual mercado. A logística tem sido atualmente bastante estudada, né? A logística é um ramo que ganhou muito espaço dentro das áreas relacionadas à gestão de empresas, né? Uma vez que no mercado competitivo os custos de compra são cada vez menos divergentes, o diferencial das empresas, ou seja, os custos são cada vez mais parecidos, então o diferencial das empresas é a redução do custo de operação dela, né? E ganho de diferencial de preço na negociação. Tá, ok? Sendo que custo de operação é aquele custo relativo à movimentação, manuseio e armazenagem da mercadoria, e o ganho de argumento, nesse caso, refere-se a os ganhos que podem ser obtidos por meio da negociação. Negociação de preço, em que a gente pode obter vantagem pela compra, pelo maior volume de compras, né? Centralização das compras envolve menores custos de processamento de pedido e possibilita a compra de maiores quantidades, né? Oferecendo ganho de escala nas negociações, né? Exatamente. Essa atividade, porém, envolve vários fatores, dentre os quais destaca-se a manutenção das informações do processo logístico. A preocupação em determinar quantidades exatas a serem compradas é uma exigência do processo logístico, e as informações de vendas passadas e níveis de controle de estoque ajudarão a prever a demanda futura da organização, ou seja,
Um bom controle de estoque vai permitir um melhor planejamento e aí antecipar demanda da organização. O estoque representa uma armazenagem de mercadorias com previsão de uso futuro. Tem como objetivo atender a demanda, assegurando a disponibilidade de produtos, né? Sua formação é onerosa, ou seja, ela tem custo para a organização, né, para a empresa. Então, na medida do possível, o estoque tem que ser otimizado, né? Tem que estar num nível ótimo, né? Sua formação, então, a formação do estoque é onerosa e representa de 25% a 40% dos custos totais. Com o propósito de se evitar o descontrole financeiro, é necessário que haja sincronização entre a demanda e a oferta. Com isso, como isso é impossível, né? Essa sincronia, né? Então deve-se formar um estoque essencialmente para atender a demanda, minimizando seus custos de formação, ou seja, trabalhar com estoque em um nível ótimo, né? Abaixo, então, a gente tem as principais finalidades dos estoques, né? Que é melhorar o nível de serviço oferecido. Os estoques, então, auxiliam no marketing da empresa, uma vez que podem ser oferecidos produtos com mais descontos, com quantidades mais adequadas, com mais vantagens para os clientes que precisam de fornecimento imediato ou de períodos curtos de ressuprimento. Isso aí representa, então, maiores vantagens competitivas, né? Diminuição nos custos e maiores lucros nas vendas, né? Então, uma boa gestão dos estoques, uma boa gestão do estoque vai nos fornecer estes elementos que no final resultam em vantagem competitiva para a empresa. Métodos geradores de eficiência no manuseio. A geração de pequenos lotes de compra implica maiores custos de frete, uma vez que não há volume suficiente para obter descontos oferecidos aos maiores lotes. Outra finalidade dos estoques é possibilitar descontos no transporte, principalmente no transporte de grandes lotes, equivalente à capacidade dos veículos, gerando assim fretes menores, né? Ou seja, a gestão do estoque então viabiliza a compra em lotes maiores, com a finalidade principal de conseguir desconto no transporte e também no volume de compra, né? Desconto na compra. Proteção contra oscilações na demanda do tempo de ressuprimento. Então, devido à impossibilidade de se conhecer a demanda pelos produtos ou seu tempo de ressuprimento de maneira exata no sistema logístico, e para garantir a disponibilidade do produto, deve-se formar um estoque adicional. Estoque de segurança. Esse estoque é adicionado ao estoque regulador para atender às necessidades de produção e a necessidade de mercado, né? Estoque ainda serve como proteção para situações inesperadas, né? Algumas situações inesperadas podem atingir as empresas, como, por exemplo, greves, incêndios e assim por diante. A manutenção do estoque, então, é uma maneira viável de garantir o fornecimento normal nessas ocasiões. Se por acaso o fornecedor tiver com problemas para nos fornecer o produto, uma boa gestão do estoque vai nos permitir ainda ter um certo tempo de tolerância em relação às dificuldades que estão que a empresa, a organização está passando. Controle do estoque pelo tipo de demanda. Os estoques podem ser controlados adotando-se diversos tipos de critério. Se considerarmos a natureza de sua demanda, teremos classificações diferentes, tá ok? Estoques de demanda permanente são estoques daqueles produtos que requerem ressuprimento contínuo, pois seus produtos são consumidos durante todas as fases do ano, exemplo, creme dental. Então, creme dental é um produto que ele não tem sazonalidade, né? É um consumo regular, né? Todo ano é esperado se vender creme dental em volume relativamente parecido durante todos os períodos. A gente tem aí os estoques de demanda sazonal, que são os estoques de produtos comercializados em determinados momentos do ano, como, por exemplo, árvores de Natal, ovos de Páscoa e assim por diante. Nós temos os estoques de demanda irregular, que são aqueles cuja venda não pode ser prevista
Por exemplo, venda de automóveis a álcool em relação à venda de automóveis a gasolina. Estoques cuja demanda já está em declínio, né? Fitas VHS em relação aos DVDs e assim por diante. E os estoques de demanda derivada, que são aqueles que resultam da venda de produtos mais complexos ou produtos acabados, né? Por exemplo, automóvel. Quando se tem a venda de automóveis, posteriormente a gente espera a venda dos seus pneus pelo desgaste que eles vão sofrer, tá ok? Então, um automóvel implica posteriormente em venda de pneus, né? Custos do estoque. A gente tem o custo de colocação do pedido, que é o custo da operação de compra. Descontos de preços para quantidades, né? Pequenas compras podem ser mais caras, não, geralmente são mais caras. Custo pela falta de estoque, ou seja, a aquisição emergencial geralmente é mais caro. Custo de capital de giro, né? Então, conforme a gente já disse, o estoque é oneroso, né? Então, ele, na verdade, as organizações têm que evitar ao máximo fazer empréstimo, contra empréstimo para fazer estoque. Custo de armazenagem também, o espaço físico tem um custo, né? Tá ok? Custo de obsolescência. Estocagem por longos períodos corre este perigo também, né? Técnicas de controle de estoque. Os métodos mais tradicionalmente utilizados são o push, que é empurrar estoques, utilizado quando há mais de um depósito no sistema de distribuição. Ocorre quando o que é vendido é maior que a necessidade dos estoques. A gente tem o pull, puxar estoques, apenas o estoque necessário para se atender à demanda daquele produto precisa ser mantido. As quantidades mantidas tendem a ser menores do que no método push. E ponto de reposição, estoque mínimo. O objetivo é reduzir os custos de manutenção de estoques, mas sem correr o risco de não se atender à demanda. O objetivo é encontrar um nível ótimo de estoques para um determinado produto. Para isso, é necessário que o estoque esteja devidamente controlado e que determine o ponto de reposição. Sistemas de informação para gestão de estoques. Os sistemas de controle de estoque processam dados que refletem em mudança nos artigos em estoque. Depois que os dados sobre os pedidos dos clientes são recebidos do sistema de processamento de pedido, sistema de compras, né? O sistema de controle de estoque registra mudanças nos níveis de estoque e prepara os devidos documentos de expedição. Então, pode informar a situação dos materiais que precisam ser comprados pela empresa e ainda ganha em alta qualidade prestada ao cliente, né? Minimizando ao mesmo tempo o investimento e os custos de manutenção do estoque. Tá ok? Então aqui a gente tem a forma como se dá essa relação nestes sistemas de informação para gestão de estoque. Aqui a gente então tem dois cálculos que são efetuados em relação ao estoque, que são a curacidade e a divergência. Tá ok? A curacidade é um indicador que indica a qualidade e confiabilidade da informação existente nos sistemas de controle da organização. Divergência identifica os erros, a relação de erros que tem do estoque real para a informação que consta nos sistemas. Então aqui a gente tem inventários físicos e contábeis, o próximo tópico, né? A medição da curacidade que interessa ao processo de planejamento dos estoques e a comparação entre as quantidades físicas dos materiais existentes e as registradas nos sistemas. Tá ok? Sendo que a gente tem 4 tipos de inventários. Tá? E a empresa escolhe o que for mais adequado. Inventário, então, que na verdade é a contagem dos itens em estoque, né? Tanto no sistema quanto contagem física. Depois você dá uma olhada com mais calma nos sistemas de contagem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os critérios para avaliação dos estoques. Tá ok?
E aqui a gente explica os métodos, né? Preço específico, primeiro que entra, PEPs, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, FIFO, último que LIFO, melhor dizendo, último que entra, último que sai, primeiro que sai, custo médio ponderado permanente, preço médio ponderado mensal, tá ok? A gente tem ainda curva ABC, que é o princípio da classificação ABC, ou curva 80-20, né? Onde a gente tem, então, que 20% dos itens, né, são os responsáveis pelo principal resultado da empresa e os 80% demais são responsáveis pelo... tem menos importância, né, para a empresa, né? Então a gente tem que 20% dos itens são os mais vendidos e 80% são vendidos menos, tem menor importância. Aqui é explicado também o cálculo, a técnica para geração do relatório ABC. Uma breve visualização da relação entre os sistemas, né, que participam do controle de estoque ou que tem relação com o controle de estoque. E aqui então nós temos as principais características que vão compor o módulo do projeto T2TI ERP. Recomendo que você, posteriormente, dê uma olhada nesse documento aqui, que é o artigo, tá, do projeto T2TI ERP, e também nesses outros documentos aqui, que são uma documentação geral. Nós vamos agora para o documento de visão. Documento de visão, então, do controle de estoque que compõe o bloco de suprimentos. Breve descrição do produto, que é mais ou menos um pouco daquilo que eu já falei, né? A síntese do que eu já disse. Descrição do problema. Relação dos envolvidos, né? Os usuários do sistema. Característica do ambiente, né? Para o qual o sistema vai ser desenvolvido. E uma visão geral do módulo de controle de estoque. Sendo que neste nosso módulo nós vamos ter entrada da nota, requisição de material, controle dos lotes, né? Reajuste de preços, avaliação do estoque, análise ABC, inventário dos produtos que estão em estoque, a nossa contagem, formação do preço de venda, importação do XML da NFE e diversos relatórios. Sendo que alguns destes itens, né, uma parte desses itens nós já vamos ter implementado agora no treinamento, nesse curso aqui, e a maior parte, uma outra parte, principalmente essa parte dos relatórios, serão implementados ao final do projeto ERP. Então, documento de visão, nós temos o Product Backlog. Product Backlog aí que a gente já fala um pouquinho mais da tecnologia. Desculpa. Dos requisitos do sistema, né? Já define aquilo que serão os requisitos do sistema, um breve glossário, explicação sobre a estrutura, né, desse backlog, e aqui nós temos os IDs e as funcionalidades, tá, okay? Que serão desenvolvidas: tela do sistema, janela de login, controle de acesso, entrada da nota fiscal, importação do XML, requisição de material, controle de lotes e assim por diante. Tá, ok? Você dá uma olhada então posteriormente nessas funcionalidades que estão no backlog, no Product Backlog, e nós temos ainda o Sprint Backlog, que na verdade é igual ao Product Backlog, porque os dois, porque nós só temos um Sprint Backlog, tá certo? Muito bem, então, em relação à documentação do projeto era isso. Caso você tenha interesse, você pode então posteriormente participar e ver as discussões que originaram este módulo de controle de estoque. Antes de eu finalizar, vamos dar uma olhada no DER, né? Então, esse aqui é o DER do controle de estoque. Nós temos algumas tabelas: histórico de reajuste, requisição interna cabeçalho, detalhe, histórico de reajuste detalhe, contagem do estoque detalhe, contagem do estoque cabeçalho, as tabelas dos demais módulos que a gente vai utilizar. E aqui nós temos então, continuando, nós temos aqui a tabela estoque grade, estoque cor, estoque tamanho, lacre do produto de entrada,
né, lacre produto, e nós temos aqui o lote, a tabela estoque, com o lote produto vinculado a uma NFE. Tá ok? O NFE é cabeçalho, uma NFE é detalhe. Muito bem, em relação às tabelas era isso. Nós já temos essas tabelas no nosso banco de dados. E na sequência a gente continua.